Queridos irmãos em Cristo, o que é mais importante para você? Isso é uma pergunta retórica, não precisa responder. O que é mais importante para você? Faça uma recapitulação, pensa aí. Rapaz, o que é mais importante para mim? Vai pensando aí. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, tá? Para a gente iniciar. O que é o seu tesouro? Ou onde está o seu tesouro? Amém. Muito bem, Mateus. E por fim, última pergunta. Não precisa responder. Você queria ser rico? Eita, aleluia, né? Ixi, teve gente que já sorriu. Gol, Jesus. Queria ser rico? Rapaz, eu fico pensando assim, nossa, deve ajudar bastante, né? A gente estava entrando aqui no templo, e o templo tem muita coisa para a gente já fez muita coisa, mas tem muita coisa ainda para fazer. Tem terreno para comprar, muro para derrubar, né, para alargar. Eu quero fazer aqui um ginásio, uma creche. Eu tenho muitos sonhos, queridos, só não tem dinheiro. E aí a gente entrando ali, e a gente brincando, mas rapaz, eu queria ter dinheiro, porque assim, assado, e eu podia fazer isso, eu podia ofertar aquilo. E eu dizia, nossa, que coisa linda. Eu fico pensando assim, quando um dia tiver, faça mesmo. Faça mesmo. Meus irmãos, este ensino de Jesus faz parte do Sermão da Montanha. Em um certo dia, Jesus sobe a um monte e começa a ensinar sobre o reino de Deus, que é diferente do reino dos homens. O mundo tem seus valores e seus princípios, as suas ideias. Não sei nem se o mundo tem valor, né? Acho que talvez não, mas enfim, tem os seus princípios, tem as suas práticas. O reino de Deus é diferente. E nós fazemos parte de que reino? Do mundo ou do reino de Deus? Do reino de Deus. Se fazemos parte do reino de Deus, nós somos súditos do Senhor. Logo, Cristo é o nosso Senhor. E se nós somos seus súditos, nós devemos a Ele obediência. E o Senhor certa vez disse: esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Outra vez ele fala que aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é o que me ama. Então, se nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos que ter os valores do reino de Deus. Amém, igreja? Muito bem. E dentro desse compêndio de ensinos, há neste momento um ensino sobre recursos e ajuntamento de bens. Jesus nos adverte sobre o risco de acumular na terra e esquecer do céu. Isso nos convida a considerar onde está o verdadeiro tesouro. E aí a gente precisa estar atento, meus irmãos. Lana, por favor, projete aqui 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, na versão NVI, que a gente costuma usar. Antes de continuar, eu quero já deixar claro para os irmãos que ser rico não é pecado, viu? O problema não está no dinheiro. Onde é que está o problema? O apóstolo Paulo escreve lá a Timóteo, está no amor ao dinheiro. Esse é o problema. Tá? Esse versículo, ele fala um pouco sobre essa questão de você ter valores, dinheiro, etc. Só para vocês terem uma noção. Agora, isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não quero a grana da igreja não, fica tranquilo aí. Eu não vou dar despesa a vocês, fica tranquilo. Fica tranquilo, continue. Mas vocês mesmos, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que vocês tenham, eu quero vocês por inteiro. Eu quero que vocês estejam totalmente conectados com a videira, que é Cristo. Eu quero vocês. Afinal, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Nossa, isso aqui é muito lindo, né? Aquilo que a gente tem
para os nossos filhos, né? Eu fui abençoado pelo meu pai já foi abençoado pelo seu pai, que é o meu avô, e assim a gente vai caminhando. O que nós temos, a gente deixa para os filhos. O pouco que a gente tem, a gente deixa para os nossos filhos. Não é assim, homens de Deus? Não é assim? A gente, quando começa a construir, a gente começa a construir pensando nos nossos filhos. Se você não tem filhos, você ainda terá. Ou se você não tem filhos carnais, talvez você tenha filho de fé ou filho de afeto, enfim. Você desenvolve aí essa paternidade espiritual, afetiva com alguém. Então a gente junta ou a gente tem para os nossos filhos. E aí o Senhor, neste ponto aqui, começa a nos ensinar acerca dos perigos de querer ter demais. Aí é onde o Senhor Jesus começa a ministrar o coração do povo em mais uma porção da palavra de Deus acerca dos ensinos referentes ao reino. Querem aprender sobre o reino de Deus? Amém, igreja? Então atentos em nome de Jesus. Muito bem, vamos ao verso 19 do capítulo 6 de Mateus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Olha só, queridos, é muito importante você estar atento aos ensinos do mestre, para que você não entenda errado. Pastor, quer dizer que Jesus está dizendo que é proibido juntar riquezas? Não, vocês vão entender. Olha só, Jesus está nos alertando contra o perigo de colocar nossa confiança em coisas temporais. Riquezas materiais são efêmeras e vulneráveis a danos, perdas e roubo. Você já perdeu alguma coisa? Certamente sim. Se você já teve o desprazer de ser assaltado ou roubado, você sabe como é ruim. O ano passado, ou foi esse ano, Natiana, que invadiram, pularam lá no muro de casa? Foi esse ano. Enfim, acho que foi ano, não lembro. Mas assim, gente, graças a Deus não levaram muito, até porque muito eu não tenho. Mas o que levou fez falta. Me levaram a carteira, mas ele ficou decepcionado. Me levaram a carteira, levaram o casaco do meu cunhado, que foi fazer um serviço na casa, deixou lá, levaram o casaco dele, levaram a camisa que a MCM me deu, camisa novinha, linda, cor de vinho, que eu gosto de vinho ou de vermelho nos dias de ceia. Levaram, e, gente, é ruim. Era pouco, mas era meu. Ninguém gosta, né, de ser subtraído dessa forma. Então, as coisas materiais, elas são sujeitas a danos e a perdas, queridos. Não se apegue a elas, porque amanhã você pode não tê-las. Se apegue a pessoas. Cuide de gente, porque elas são para sempre. Amém, irmãos? A única coisa que nós levamos para o céu é o que a gente junta lá. Dentre esse ajuntamento, vidas. Porque se somos instrumentos de bênção na vida das pessoas que se convertem ao Evangelho, nós haveremos na eternidade, passaremos a eternidade juntos, em nome de Jesus. Alguns conselhos bíblicos. Provérbios capítulo 23, do 5 ao 4 diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Sabe aquela sensação de quando você consegue ter, acabou a graça? Queridos, ser rico é uma das coisas que talvez, não sei, ou todo mundo quer ser, ou boa parte das pessoas querem ser. Meus irmãos, eu convido você a dar uma pesquisada e ver em pessoas que ficam ricos assim de uma forma rápida, da noite para o dia. A maior parte delas acabam mais miseráveis e pobres do que eram. E aí o nosso querido Salomão, quando escreve isso, é um alerta. Salomão foi talvez o homem mais rico que pisou nessa terra. Ele entende de dinheiro. Deixa eu lhe dar uma dica. Quer aprender sobre gestão financeira? Leia Provérbios. Provérbios tem, assim, ensinamentos profundos. Eu fui impactado com o texto de Provérbios, quando ele fala sobre dívidas. Aí eu olhei assim, rapaz,
Se você deve alguma coisa, em nome de Jesus, passa a interceder ao Senhor para que você possa ter paz no coração. Porque é um negócio que incomoda a gente, né? E aí, sobre dívidas, eu olhei e aquilo me impactou, e a partir de então eu comecei a caminhar nesse caminho, financeiramente falando, né? E Deus me abençoou e deu tudo certo, glória a Deus por isso. E aí, o nosso Senhor, em harmonia com o ensino bíblico do Antigo Testamento, nos dá um ensino poderoso, que está registrado no capítulo 15 do Evangelho, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. São alguns versículos que eu quero ler para vocês. Lana, se você puder, você pode projetar que os irmãos me acompanham. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Diz assim: então lhes disse, Jesus falando, olha só, cuidado, protejam-se contra todo tipo de quê? Ganância. A gente não pode ser ganancioso, gente. A gente não pode ter aquele olhar de querer tirar proveito em tudo. Isso não faz parte do reino de Deus. Sabe aquela ideia de que, não contribuiu? Que conversa, para com isso. Não deu, para com isso. Você já imaginou que Deus tivesse essa régua? Se a gente não desse, Deus não ia dar a gente? Não funciona assim não. Cuidado. Aí ele continua. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Para Deus, você não vale o que você tem. Você vale o que você é, e não o que você tem. Queridos, estejamos atentos a isso. Continuemos. Então lhes contou esta parábola. O Senhor conta uma história para ensinar as pessoas sobre verdades espirituais. Certo? Essa história é muito interessante. Ele contou: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Ele juntou tanto dinheiro, que ele olhou, e a crise dele, olha a crise desse cara. Onde eu vou colocar todo esse dinheiro? A nossa crise é como é que a gente vai botar o forro da igreja, né? A nossa crise é pagar a conta de hoje para não cortar a luz amanhã. A gente tem outras crises. Esse cara se deita assim, perturbado, e diz assim: me traga um chá de camomila, por favor, porque eu sou tão rico que eu não sei onde botar dinheiro. Eu não sei. Aí, olha a conclusão que ele chega aqui, ó. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Não passou pela cabeça dessa pessoa ajudar ninguém. Não passou nenhum asilozinho assim para ele ir lá dar uma força. Não passou assim nenhuma igreja para ele dar uma força. Nada. Ele olhou assim: rapaz, eu vou tirar do Bradesco e vou botar agora no Itaú, no Bamerin's nem existe mais, né? Enfim, no Nubank, no não sei que Bank, no Violão Bank, no Pedestal Bank, pronto. Ele nem pensou em ajudar. Ele queria mais, e mais, e mais. Queridos, a gente só consegue um certo tempo. Não dá demais, gente. O que é demais, eu aprendi com uma professora, quando eu tinha, acho que é na 4ª série. Ela falou essa frase, ficou no meu coração. Ela disse assim: Lucas, tudo demais é veneno. É mesmo. Tudo demais é veneno. E ele continua: e direi a mim mesmo. Olha só, ele vai para o espelho: vou dizer a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Eu tenho minha aposentadoria garantida. Eu quero juntar mais. Eu quero mais. Eu não quero ter um carro simples, eu quero ter um carro de luxo, e por aí vai. Aí olha só o que ele diz para ele mesmo, olhando para o espelho. Vamos ler juntos? No 3? 1, 2, 3. Descanse, coma, beba e alegre-se. Descanse, você é muito rico. Não se preocupe, você está com a sua aposentadoria garantida. Você vai luxar. Essa é a visão dele para com ele mesmo. Agora, olha só a visão do Deus Todo-Poderoso. Verso 20. Contudo,
Deus lhe disse: insensato. Algumas versões diz louco, sem juízo, tonto, bobo. Esta mesma noite a tua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Você vai deixar para quem? Verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mais uma vez eu quero enfatizar: ter não é problema. O problema é você ter e querer só para você. O pão é nosso. Vem o conselho do maior economista que já pisou nessa terra. Eu já li alguns livros que falam de Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior médico. Jesus, ele é o mais. E aqui ele é o maior, está aqui se apresentando como o maior economista e dá uma dica financeira para vocês. Olha para mim, preste atenção, acorda em nome de Jesus, olha para cá. Olha para cá, perca a mensagem não. Você queria ter uma dica financeira de Jesus, sim ou não? Claro, né? Quem não, né? Olha a dica que ele dá financeira aqui. Verso 20, Lana, por favor. Do capítulo 6 de Mateus. Mas acumule para vocês tesouro nos céus. Diga amém. Você estava esperando que era outra coisa? Vamos ler de novo? No 3, 1, 2, 3. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Eu acho que aquele cara que estava a fim de ganhar uma grana, quando olha um conselho, diz assim: mas Jesus, mas Senhor. Aí ele continua: espera aí, existe um princípio aqui, existe um valor nesse ensino. Aqui não quer dizer, aqui não se refere somente à questão financeira, não. Tem um profundo ensino aqui que Jesus quer nos passar. Lá no céu, a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam, nem furtam. Jesus nos encoraja a buscar riquezas que têm valor eterno. Esses tesouros não são medidos pelo que possuímos, mas pelas nossas ações de fé, amor e obediência a Deus. E aí cabe uma reflexão poderosa: como nós estamos nos comportando diante de Deus e daquilo que nós temos. Queridos, vou fazer no dia 14 de dezembro, se eu não me engano, acho que é dia 14, 10 anos de ordenação pastoral. Eu sou pastor titular aqui dessa igreja pelo mesmo período, né? Mas servi aqui como seminarista antes, servi em outras igrejas, como os irmãos já sabem um pouco da minha história. Uma coisa, queridos, que eu vejo com frequência é as pessoas prometerem coisas a Deus e não cumprirem. Portanto, tomem cuidado quando vocês vão prometer alguma coisa a Deus. Eu já vi algumas pessoas expressando declarações do tipo: quando eu tiver, o senhor vai ver, pastor, vou cair de corpo e alma no trabalho do Senhor, caminhar e etc. Eu digo amém, aleluia, glória a Deus. E quando obtém aquilo que desejava ou procurava, o caminho é outro. Eu lembro de alguns que passaram por desafios e diziam: pastor, se eu conseguir, o senhor vai ver. E em especial, lembro de uma pessoa, isso já faz um tempo, foi com uma igreja próxima a gente, eu não vou falar por uma questão ética, né? Mas essa pessoa, ela ganhou, gente, num desses concursos financeiros. E a igreja dele estava naquela fase de construção, de reforma, e o cara ganhou uma boa grana. Uma boa grana mesmo. E aí, qual é a perspectiva da igreja? Não, nossa, se ele foi abençoado, então agora o forro sai. Porque o cara vai abençoar, né? Quem saiu foi ele. Capó, foi-se embora. Jesus, pois é.
Às vezes a gente diz, seria assim e assado. Às vezes eu acho que é por isso que Deus não nos dá algumas coisas, sabe? Porque a gente acha que vai administrar de um jeito, quando as tem, administra de outro. A partir de hoje, peça assim, segundo a tua vontade, Senhor. Porque o Senhor sabe, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Salomão, com toda a sua sabedoria, disse: Senhor, não quero pouco para vir a blasfemar de ti, nem muito para vir a me esquecer de ti. Eu quero o suficiente. E que nós tenhamos esse coração de ter a consciência de que Deus nos dá o suficiente. Se é demais, transborda, e nem sempre o transbordar é bom. Nem sempre. Em alguns momentos sim, mas em outros não. Avancemos em nome de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 6, o sábio apóstolo dá uma orientação poderosa ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, um dos líderes, um dos principais líderes da igreja do Senhor, recebe toda a orientação do Espírito e passa para o seu pupilo, o jovem Timóteo. Como os ricos devem se comportar na igreja? Essa palavra é para vocês. Viu? Como os ricos devem se comportar no reino de Deus. Na igreja do Senhor, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo ao Timóteo, a partir do verso 17, o Senhor dá a orientação de como os ricos devem se comportar diante da igreja. Olha que coisa poderosa. Primeiro, verso 17: ordene aos que são ricos, glória, né? No presente mundo que não sejam arrogantes. Você já conheceu alguém que tem dinheiro e ao mesmo tempo é arrogante? Certamente que sim, né? Então, infelizmente, às vezes isso anda junto, né? A pessoa acha que tem dinheiro, acha que tem alguma coisa, acaba tendo uma postura extremamente feia diante das pessoas ou querer humilhar os outros. Pense num negócio que eu fico indignado. É injustiça. Isso é um negócio que mexe comigo. Acho que deve mexer com você também. Você vê uma injustiça, né? Eu fico muito incomodado com isso. É um negócio que mexe muito comigo, né? Aí ele diz, primeiro que você não é para ser arrogante. Tipo assim, rico, tem dinheiro, baixa a bola. Baixa a bola, meu irmão. Baixa a bola, tá? Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Por que incerteza da riqueza? Por que vocês acham que o apóstolo Paulo está falando isso? Nesse sentimento ou nesse ensino? Meus irmãos, já passamos por muitas crises no Brasil e no mundo. Daqui a pouco você fala, Mateus, deixa eu concluir, tá? A gente já passou por muitas crises no Brasil e no mundo. Gente que tinha milhões, hoje não tem nada. Perdeu assim, Perdeu. E aí o apóstolo Paulo diz, não confia nisso, que isso pode vir por água abaixo. Confia em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Mais uma vez, Deus nos dá o que a gente precisa. Portanto, queridos, seja grato. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado, seja grato. Ele continua. Olha agora uma ordenação para quem tem uma grana assim, né? Se você se enquadra aqui, preste atenção, olha só. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Mais uma vez, aqui está a revelação da comunidade de fé, que nós devemos ajudar uns aos outros. Se você tem e pode abençoar, abençoe. É muito bonito você ajudar o irmão, ajudar a irmã. A gente está cheio de testemunhos aqui, gente, de alguém que tem condição, chega, pastor, eu quero depositar essa oferta na conta da igreja, mas passa para fulano está passando uma barra. Beleza, a gente vai lá e abençoa o irmão, e assim a gente vai e faz para a glória de Deus. Mandamos, ofertas para as missões. Essas ofertas que a gente junta aqui, missões estaduais, missões mundiais, missões nacionais, além de manter os missionários no campo, sustentam trabalhos que dentro desses projetos as pessoas comem, por causa das ofertas que nós enviamos.
Isso é reino de Deus, meu irmão. É reino de Deus. E como é que nós acumulamos tesouro no céu? Eu sei como acumular tesouro na terra. Trabalhando, suando, investindo, comprando casa, comprando terreno, comprando carro, revendendo, enfim, fazendo negócio. Eu sei, e certamente você sabe também. Você dá seus pulos para arrumar seu dinheiro, sua grana, pagar suas contas. Eu sei que você é batalhador. Agora, como a gente junta no céu? E foi a orientação do Senhor. Entendo que são perguntas retóricas, você não precisa me responder, eu quero que você reflita. O texto sagrado nos diz, está no versículo seguinte aqui do texto de Timóteo, verso 19: quando você reparte, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Como é que a gente junta tesouro no céu? Ajudando os outros, servindo aos outros. E aí eu quero ensinar, ministrar no seu coração: não se serve a Deus se não for servindo ao próximo. Não se serve a Deus se não for estendendo a mão. Não se serve a Deus se não for no nós. Não se serve a Deus se não for através de uns aos outros. É por essa razão que o nosso Pai quer que os seus filhos estejam em união. Porque quando estamos em união, a gente consegue saber se o nosso irmão está passando alguma dificuldade, está precisando de alguma ajuda. Eu gosto de igreja pequena. Eu já sonhei em ser pastor de igreja grande, mas Deus tirou isso do meu coração. Percebi, não tenho competência para isso. Fui lá na igreja grande, lá em Recife, igreja enorme, linda. E aí aquela vaidade pastoral pingou no meu coração, sabe? Igreja linda, gente linda, enorme. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Com uns vitrais, aquela coisa bem medieval, achei lindo. A igreja batista linda lá. E aí lá em Recife, olhei assim, digo, meu Deus. E eu falei com Deus, né? Estava num congresso de pastores batistas do Brasil, aí foi lá. E eu sentado, vendo lá as palestras, aquela coisa linda, aquela coisa enorme, linda, com galeria. Nossa, um negócio lindo, com orquestra. Eu digo, Jesus, isso é muito lindo. Aí eu fiz assim, Senhor, por que eu não aqui, Pai? Por que eu não sou pastor aqui? Aquela vaidade do coração. Aí veio a voz do Senhor, do alto, que foi audível ao meu coração. Jesus disse assim: se fosse você aqui, meu filho, você ia acabar com tudo. Eu não tenho competência. Eu entendi, Jesus. Aí me voltei para o meu lugar, para a satisfação em Cristo, na igreja que Ele me colocou para ser pastor, né? Devagarzinho, entendendo que aqui é o meu lugar, de que peraí, baixa a bola, pastor Lucas, baixa a bola, Deus te colocou aqui, é para você ser relevante aqui, é para você abençoar aqui, e que essa palavra sirva para você, é para você ser bênção aonde você está, meu irmão. E aí, amém, que Jesus, entendi, e aí esse sentimento de grande, né, passou pelo meu coração. Foi uma fase, eu não sei se todo pastor passa por isso, mas eu passei e já baixei a bola. Já estou por aqui, tranquilo, satisfeito com o que Deus colocou em meu coração. Meus irmãos, o nosso Senhor nos dá excelentes dicas acerca de como nós devemos nos comportar diante daquilo que nós desejamos no nosso coração. Nem sempre o que queremos agrada a Deus. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Tudo que é matéria é perecível, tem fim. Busquemos as coisas do alto, filhos e filhas de Deus. Escute, eu entendo cada um de vocês na luta e no suor de cada um em trazer o pão, o trabalho de cada dia para você sustentar a sua casa, mas eu quero te falar uma coisa importante. Se aquilo que você faz te afasta de Deus, não é sucesso, é fracasso. Nada pode, absolutamente nada pode tirar a sua atenção das coisas do alto. Se o que você faz ou pretende fazer te afasta de Deus, não é de Deus. Eu conversando com um dos nossos irmãos, ele fazendo projetos e planos, ele disse, pastor, Deus tem me colocado diante de coisas, desafios maravilhosos.
E eu conversando com ele, etc, amém, amém, aleluia e tal. Eu vou começar isso, eu vou começar aquilo. Agora, pastor, tem um detalhe que foi, dificilmente eu vou aparecer na igreja. Eu disse, como é que é? Não, é porque diz, não é de Deus não, meu irmão. É não. É não. Eu não vou dizer nem de quem é, para você não ficar chateado comigo. Mas eu não acredito que Deus vai te dar algo que te afaste dele. Eu não acredito. Amém, irmãos? Muito bem. Queridos, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não se esqueça das coisas do Senhor. Junte tesouro para a sua caminhada aqui, ok, mas não se esqueça de lá. Não se esqueça. Caso contrário, você vai juntar só aqui. Quando você menos esperar, que você estiver assim, todo organizado, carro do ano, casa linda, tudo, aí, morreu. E aquele que era podre de rico, agora vai ficar podre no caixão. Acabou-se. E aí você vai abrir seus olhos. Para os salvos, diante de Deus. Amém. Para os perdidos, né? A eternidade sofrendo. Mas para aqueles que têm o Senhor, você vai abrir os olhos. E aí Jesus, bem-vindo. Bem-vindo às moradas eternas. Preparada para você desde a fundação do tempo, das fundações do tempo. Venha-se embora. E aí, queridos, tem uma história que eu preciso contar para vocês e com isso encerro o sermão. Eu tenho muito a vos falar, mas não é chegada a hora, porque o tempo já extrapolou. Mas eu vou encerrar o sermão com essa ilustração e um texto sagrado. Ministério, por favor, já se posicionem, porque eu já estou caminhando para o final. Cara piedoso. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo para que quem não sabe, passe a saber, e ela tem uma aplicação muito bonita. O cara piedoso morreu. Servo de Deus. Chegou lá, quem o recebeu foi Miguel. Seja bem-vindo. Por favor. Entre, aqueles carrinhos de golfe. Lindo. Olha para mim, pensa comigo, acompanha o meu raciocínio. Aqueles carrinhos de golfe lindo, aquela grama verde, linda. Aí ele passando, indo com o carrinho. Aí a casa, uma mansão linda, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, oh, bem-vindo. Aí a outra do lado, linda, apóstolo Pedro. Aí só os heróis da fé. E ele pensou assim, cadê a minha, cadê a minha, cadê a minha? Ele já estava se preparando. E isso, o carrinho se distanciando. Aí ele para, desce, peraí, agora vamos pegar o trem. Pegou o trem celestial. Quando ele entrou, aquela música, manso e suave, Jesus. E ele, e aí foi para bem distante, gente. Aí o arcanjo chegou assim, pertinho da casa dele, uma casa de taipa. Uma caneca de água está lascada assim em cima da mesa. Uma rede. E aí o anjo disse, está aqui, meu irmão, sua casa. Aí ele fez, não tem como. Tem alguma coisa errada? Eu disse, não, tem não. Mas como? Como é que pode? Aí ele disse, meu filho, foi o que a gente conseguiu fazer com o que você mandou aqui para cima. Encerro o sermão, queridos, desta noite, citando o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia.